Aí tem uma passagem bíblica de Jesus que eu queria trabalhar com vocês agora, e talvez ele vá aprofundar um tema que eu não tratei até agora, e que talvez muitas pessoas que baseiam muito a sua fé no Antigo Testamento, eles não falam muito, não se aprofundam muito, não conversam muito. E é um tema que é muito forte em Jesus e é muito forte no apóstolo Paulo. É como se fosse um conceito que precisa ser dito no Novo Testamento para que você possa entender de sobremaneira a cruz. Aí, eu vou trazer esse conceito para quem está acostumado com a ideia de que a gente diz o Novo Testamento é mais tranquilo que o Antigo. Esse conceito vai ser, às vezes, mais difícil que o conceito do Antigo. Por isso eu quero que você me acompanhe agora, que esse conceito, embora a gente saiba que existe, embora a gente repita, a grande maioria das pessoas que trabalham com a fé não utilizam esse conceito, né? Vamos ver comigo? Me acompanhe aqui. Lucas 13, no verso 1. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilato misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Aqui as pessoas chegaram para Jesus com uma pergunta sobre um acontecimento trágico, né? E talvez seja um acontecimento que tenha culpados, tenha invocação religiosa, tem sacrifício, tem sangue, tem um governo, tem um algoz, tem uma nacionalidade envolvida. Talvez ele possa dizer que a culpa é uma culpa política, a culpa é uma culpa religiosa, a culpa são das pessoas. Haveria aqui talvez um conjunto de fatores que Jesus poderia apontar a culpa espiritual, apontar qual foi o princípio da tragédia, de que maneira Deus observa tudo isso que está acontecendo, né? No verso 2 diz assim: Jesus respondeu: vocês pensam, aqui Jesus vai dar uma quebrada aqui. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Aí Jesus ele meio que vai atacar a lógica das pessoas. As pessoas estão procurando um culpado pelo sofrimento. Se eles eram pecadores ou não, se eram justos ou não, se mereciam ou não, se aquilo era fruto de alguma coisa que eles pudessem colocar na conta de Deus. Aí Jesus vai aqui, quebrar essa lógica. Vocês estão trabalhando com a lógica de justo, injusto, pecador e pessoa que não peca, de maneira que a culpa possa recair sobre alguém. Mas eu vou quebrar essa relação que vocês estão fazendo. Aí no verso 3 diz assim, eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então Jesus faz uma afirmativa: não há uma causa específica espiritual nessa questão que vocês estão colocando. Não há uma relação entre pecado e condenação e tragédia e sacrifício da maneira como vocês estão pensando. Pelo contrário, eu vou agora colocar vocês todos na mesma cesta. Todos vocês, de alguma certa forma, estão na mesma condição daquelas pessoas que sofreram a tragédia. Vocês todos estão sobre uma mesma condição. Veja só, algo que Jesus vai ainda trabalhar mais forte. Verso 4. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Aí, amigo, pense que agora Jesus, está fazendo uma outra relação de difícil entendimento, porque os religiosos mais convictos conseguem estabelecer uma relação de causa e efeito muito forte com Pilatos, com sacrifícios, com galileus, seja lá o que eles estivessem fazendo, e fosse mais fácil de colocar intenções políticas e tudo ali em acontecimentos, como você fala, fulano bateu o carro porque bebeu e porque fez isso, aí coloca uma correlação bem forte e coloca a culpa em alguém. Aí Jesus, vamos botar um evento agora que é difícil de colocar a culpa em alguém. Uma torre que cai, mata 18 pessoas aleatórias, pelo que a gente pode entender. Como é que mata? Estavam lá naquele momento. Deus escolheu aquelas 18 pessoas para morrer. Então, quando um avião cai, foi porque Deus escolheu todas as pessoas que estavam naquele voo para aquelas pessoas morrerem, para aquelas pessoas sofrerem. Então, se meu filho pegar uma doença forte e morrer, foi porque ele mereceu morrer?
né? E todas as pessoas que pegam aquela doença e morrem são porque Deus fez de propósito para aquelas pessoas morrerem, deu aquela doença para eles, né? Jesus botou assim algo que não dá para a gente fazer uma correlação tão forte. Aí ele volta a pergunta para todo mundo e diz assim: eu lhes digo que não há uma relação espiritual numa morte de uma torre que cai, de um apartamento que cai, de um avião que cai. Para Deus, isso não aconteceu porque aquelas pessoas eram piores do que vocês. Olha só como as pessoas dizem que pregam Jesus, mas não entendem Jesus, né? Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Olha, no Novo Testamento, a gente entende que as aflições desse mundo aconteceram depois da queda do homem. E que, de uma certa forma, a gente vive num mundo cheio de aflições, onde a morte está no meio de nós por causa do pecado. A gente vive num mundo que perece. E se as pessoas perecem, não é porque exatamente elas fizeram algo no específico, mas porque elas habitam um sistema caído, onde qual a aflição e o sofrimento existe, e as pessoas sofrem dessa aflição todos os dias. Mas não foi uma condenação específica de Deus para uma pessoa. Por quê? E aí é uma coisa muito bacana. Porque a pessoa que sofre não é pior da que não sofreu, ou que não está sofrendo naquele momento. E às vezes uma pessoa sofreu algo naquele dia e você acha que ela fez algo para estar ali, mas Cristo está dizendo: mas você que não sofreu é tão ruim, injusto e vai perecer como aquela que sofreu aquilo. E talvez hoje você não sofreu, mas amanhã você vai sofrer, porque o destino de toda essa humanidade em Jerusalém, em todos os lugares, é sofrer a morte, é sofrer a condenação. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Todos estão sobre esse mesmo jugo. Gente, isso é muito difícil de entender. Mas Jesus está dizendo: por que todos têm que se arrepender? Por que todos precisam de um Salvador? Por que todos, se não crerem, né, se não aceitarem Jesus, se não estiverem na fé, se não se reconciliarem com Deus, se não procurarem um caminho de salvação e redenção final em Deus, vão perecer? Porque todos estão nesse sistema e esse sistema afeta a todos. Por isso, porque todos estão nesse sistema e afeta a todos, todos necessitam de um Salvador, e todos necessitam de uma redenção, e todos necessitam se arrepender. Por isso a salvação é um caminho para todos aqueles que estão nesse mundo. É o caminho, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O fato é que não existe diante de Deus nenhum justo. Se algum justo existe, esse é porque Jesus justificou. E olhe que ainda que ele tenha sido perdoado e salvo já hoje possa experimentar boa parte dessa experiência espiritual de libertação, ele ainda está sujeito à morte até o dia final. E até o dia final ainda está sujeito à aflição da mesma maneira que todos os outros, porque o mundo que nós vivemos é um mundo caído. Veja que Jesus coloca essa explicação em outro nível. Ele vai dizer que a sua angústia de ficar procurando um porquê sobre todos os acontecimentos ruins que lhe aconteceu, como se houvesse uma explicação específica do que porquê você ficou doente, porque você ficou enlutado, do que você viveu uma coisa muito difícil, às vezes, e por muitas vezes, de maneira geral, não tem uma explicação específica. Não é algo que Deus fez de propósito. Não é algo que foi determinado para você viver por causa de que você fez algo ruim, porque você xingou Deus, porque você jogou pedra na cruz, porque você fez isso ou fez aquilo. Às vezes um problema que nos acontece é simplesmente porque vivemos num mundo aflitivo, angustiado, que essas coisas estão caídas junto com a queda do homem. E essa angústia do porquê me paralisa, sempre tentando arranjar uma explicação, de repente precisa ser equalizada com a ideia de que não há explicação. É difícil entender isso, mas veja, talvez isso possa ser mais uma libertação para você do que uma coisa difícil de entender.
Sabe aquela ideia de que uma vez que algo não tenha o que possa ser feito, então resolvido está? A pessoa fica procurando uma solução para um problema, procurando solução para um problema, procurando solução, e aí ela percebe que não há solução. Quando ela percebe que não há solução, então ela encontrou a resposta dela. Esse é um problema sem solução. E aí ela pode descansar da procura e da busca. Às vezes, amigo, talvez o que você possa entender com essa palavra é de que o fato de às vezes não haver uma explicação é a explicação que você precisa. O fato de não haver da parte de Deus uma condenação para você específica, e por isso que você está sofrendo isso, e você está sofrendo isso porque vive num mundo aflitivo mesmo, talvez seja a explicação que você precisasse para se acalmar e para parar de ficar nesse loop do porquê, do porquê, do porquê. A gente vive num mundo muito aflitivo, cheio de problemas e preocupações. E se a todo momento a gente for achar que tudo o que acontece é uma condenação específica, a gente vai ficar doido. Calma, não é por aí. Você percebe que esse explicar as coisas da maneira como as pessoas estão vivendo ou sofrendo nunca foi muito o foco de Jesus? Se você for ler os evangelhos e for procurar os motivos pelo qual as pessoas estavam sofrendo, Jesus não para muito para explicar isso. Quando ele encontra a mulher do fluxo de sangue que estava há 12 anos sofrendo com aquele problema, ele não chega e diz, olha, esse fluxo de sangue foi por causa que Deus fez isso contra você, porque você deixou seu marido, aí Deus jogou uma condenação, aí aconteceu tal coisa. Não, ele não dá um peso religioso, espiritual, condenatório para as pessoas que estavam sofrendo. O leproso, ou os 10 leprosos que Jesus encontrou, ele não diz, essa lepra é o símbolo do pecado na sua vida, essa lepra é como se fosse a sua corrupção interna se manifestando externamente. Essa lepra é porque você saiu de casa no dia que a sua mãe disse para você não sair, você se encontrou com fulano e pegou, você desobedeceu. Jesus não faz um juízo de valor, nem tenta explicar o sofrimento, pelo menos a grande maioria das vezes. Um cego que foi curado e outras pessoas na Bíblia, a filha de Jairo. Jesus não passa, essa filha de Jairo aí morreu porque esse Jairo ele é um hipócrita, ele é um fariseu e Deus mandou o raio do céu para matar a filha dele. Não tem explicações. Jesus não passa tempo explicando o sofrimento para as pessoas, sabe? Então, o primeiro passo talvez seja você entender isso. Não há, às vezes, por vezes, uma explicação específica, e às vezes entender que isso não existe de forma específica pode me fazer ter uma libertação dessa angústia de ficar procurando, dessa angústia de ficar pensando, nessa paralisação mental, nessa coisa da culpa, do ressentimento, do ficar, sabe, é porque eu estou tentando traduzir um sentimento, mas você que está me ouvindo, você entende o sentimento.